Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma e de fato uma liturgia muito bonita que nos convida à alegria diante desta preparação para a Páscoa, diante desta perspectiva de graça, de libertação e de vida eterna que Cristo nosso Senhor vai nos trazer através da sua ressurreição. Então a igreja é convidada à alegria, na medida em que nós cantamos no introito dessa missa, Alegra-te, Jerusalém. Quer dizer em latim, Letare Jerusalém. Então esse convite para a alegria muda a perspectiva de luto, de dor, de tristeza que nós encontramos no tempo da Quaresma ou no tempo da Paixão. Então é como se esse domingo letare separasse esta parte primeira do tempo da Quaresma, que é voltada à nossa penitência, à nossa purificação, e essa segunda parte que nós vamos ter a partir de então, com o domingo da Paixão e o segundo domingo da Paixão, que também é chamado Domingo de Ramos, que vão se voltar totalmente para a celebração do sofrimento e da morte de Cristo. Então hoje, Jesus, nosso Senhor, nessa passagem do Evangelho, ele está atravessando o mar da Galileia, passando para a outra margem. E essa travessia de Jesus está aqui, de forma simbólica, representando a travessia da sua Páscoa. Que a palavra Páscoa significa travessia. Então, os judeus, no Antigo Testamento, atravessaram o Mar Vermelho. E nessa travessia, eles fizeram a Páscoa. Depois, quando eles estavam no deserto, Deus lhes deu o pão do céu para comer. Então, essas referências fazem para os judeus um evento muito importante que eles chamam de Páscoa. Por isso que no Evangelho diz também que a Páscoa, que era a principal festa dos judeus, estava próxima. Então São João faz questão de comentar que a Páscoa estava próxima para mostrar que tudo aquilo que Jesus está fazendo aqui é uma referência da verdadeira Páscoa que nós vamos celebrar na Igreja Católica e que está em sintonia com aquela Páscoa que eles celebraram no Antigo Testamento. Com a diferença de que antes eles tinham uma Páscoa como celebração de um evento passado. Quer dizer que eles estavam simplesmente fazendo memória de uma coisa que eles viveram no passado, quando eles atravessaram o mar, quando eles imolaram o cordeiro e quando eles comeram o pão que Deus lhes deu no deserto. Mas hoje, nosso Senhor dá o pão para comer para milhares de pessoas, para com isso mostrar que Ele, através da sua morte, da sua ressurreição, vai nos dar o verdadeiro pão do céu. Então é por isso que no segmento desse Evangelho nós vamos escutar Jesus dizer também, nesta passagem do Evangelho de São João, que vossos pais morreram tendo comido o maná no deserto. Mas o pão que Ele, Jesus, vai nos dar, esse é um pão da vida, de tal maneira que aqueles que o comerem não vão mais morrer. Então por isso que Jesus multiplicou o pão e multiplicou o peixe, e daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes, Jesus saciou aquela multidão e todos ficaram contentes quando eles perceberam o poder de Deus de dar para eles o alimento. Mas é importante a gente notar também que quando eles perceberam que Jesus era capaz de fazer esse milagre, eles quiseram fazê-lo rei. E Jesus, ao invés de aceitar aquele reinado puramente humano, ele então partiu e foi para o monte sozinho. Então quer dizer que em toda a sintonia desse evangelho que nós acabamos de ler, nós vamos perceber um pano de fundo
que vai mostrar de uma forma simbólica, como São João quis aqui trazer para nós, que de fato nós vemos aqui o mistério da paixão, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu. Porque quando ele multiplicou os pães, eles ainda juntaram 12 cestos dos pães que sobraram. E esse número 12 representa o número dos 12 apóstolos. Por isso, ao dar os 12 cestos, Jesus estava ali mostrando que ele estava dando para a igreja tudo aquilo que a igreja precisava para continuar a obra da redenção, levando esses sacramentos, levando a vida de Cristo até o fim do mundo. E, no entanto, quando ele se retira sozinho para o monte, ele mostra com isso que ele vai subir ao céu, que ele vai para a sua ascensão. Então, se nós juntamos todos esses elementos, nós podemos entender melhor por que São Paulo explica nesta leitura da carta aos Gálatas que é da Jerusalém celeste que nós nascemos, e não dessa Jerusalém da terra. Porque, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo não aceitou essa proposta de ser um Messias terreno e de realizar milagres e resolver todos os problemas e todas as questões materiais, mundanas, para as pessoas que precisavam. Porque essa é a visão que os judeus tinham do Messias e o têm até hoje. Por isso que eles continuam chorando no Muro das Lamentações e por isso que eles continuam investindo para recuperar a cidade deles e a nação deles. Quando que, na verdade, como explica São Paulo aqui, nessa belíssima leitura da carta aos Gálatas, diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. E esse filho da escrava representa justamente aqueles que vivem a religião segundo a lógica terrena e material. Enquanto que o filho da mulher livre representa o próprio Cristo. Porque Cristo é aquele que nasceu dessa mulher livre, ou seja, dessa nova Eva que é a Virgem Maria e ao mesmo tempo representa para nós a igreja. Então Cristo é aquele que é esposo da igreja, mas ao mesmo tempo ele é filho da igreja. Porque a igreja gera Cristo enquanto a igreja deseja estar com Deus, na glória de Deus e participar da herança de Deus. Então por isso que diz São Paulo que esta mulher que gera para a escravidão corresponde à atual Jerusalém, que está sob a escravidão, com todos os seus filhos, que são esses judeus. Por isso que eles amam Jerusalém e eles querem a todo custo reconstruírem o templo deles em Jerusalém. Então quer dizer que tudo é voltado para uma visão materialista e terrena. No entanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. E isso significava que toda aquela aliança, todo aquele rito e toda aquela religião que o próprio Deus tinha dado a Israel terminou. Então aquilo não tem mais valor. E todas essas coisas acabaram para dar lugar a uma realidade nova, muito mais perfeita e que nos leva não somente à herança dos bens terrenos, porque estas eram as bênçãos que Deus dava no Antigo Testamento, mas também a herança dos bens eternos. Porque se Deus permitiu que nós tivéssemos primeiro uma religião para nos dar os bens segundo a natureza, era para que as pessoas se acostumassem a respeitar a lei de Deus, a fim de que eles tivessem bens e coisas boas segundo a vida da terra e segundo a natureza. Mas quando Deus nos enviou o seu Filho, Ele permitiu que o seu Filho morresse na sua vida segundo a natureza. E morrendo Cristo na cruz, Ele desce aos infernos
levando consigo a nossa natureza. Então isso é importante porque nós muitas vezes celebramos a Semana Santa ou celebramos a Páscoa simplesmente como os judeus celebravam a Páscoa deles. Ou seja, como se nós estivéssemos simplesmente nos lembrando de eventos do passado. Mas não pode ser assim. Para nós cristãos, a celebração da Páscoa é a celebração de um evento futuro. Porque a morte de Cristo corresponde à nossa morte. E se nós ainda vamos morrer, nós já estamos celebrando hoje a vitória de Cristo sobre a nossa morte. Porque Ele venceu a morte, mas Ele venceu a morte não só para Ele, mas também para nós. Então é por isso que a nossa religião é superior a todas as outras religiões, e mesmo a religião revelada do judaísmo. Porque a religião revelada do judaísmo não nos dava essa vitória perfeita sobre a morte que Cristo deu para nós na cruz. Então é por isso que nós, ao celebrarmos os ofícios da Semana Santa, cantamos o Salmo 87. E nesse Salmo 87 diz que eu sou como alguém que é livre no meio dos mortos. Então essa frase se aplica perfeitamente a Cristo. E por que Cristo é livre no meio dos mortos? Porque Ele é o único que, ao ser engolido pela morte, não estava ali por causa do pecado. Porque a morte teve poder sobre todos nós na medida em que nós nos rendemos a ela. E nós nos tornamos escravos da própria morte quando nos apegamos a coisas que são passageiras e que não podem nos trazer a alegria perfeita. Então a morte entrou no mundo juntamente com a tristeza e juntamente com o pecado. Porque tudo isso vem junto, como se fosse um pacote. E a pessoa recebe aquilo ali, ela diz, olha, veio um presente, mas veio o veneno junto. Então quer dizer que nós temos que abandonar não somente o veneno, mas também o presente. E é por isso que São João da Cruz vai nos explicar que a perfeição da nossa vida espiritual consiste em nós negarmos até mesmo os bens que Deus nos deu segundo a natureza. E ao renunciarmos às coisas boas que Deus pode nos dar nesta terra, nós estamos mostrando o nosso amor àquele Deus que está acima das coisas dessa terra. E é só assim que nós nos tornamos livres. Porque uma pessoa só é livre quando ela, pela graça de Cristo, se desapega de todas as coisas desse mundo. Então Cristo, que entre os mortos era livre, venceu a morte. Porque a morte não tinha poder sobre ele. Na medida em que ele era filho de Deus, e não só filho de Deus, mas também ele, como homem, não tinha nada que o pudesse prender nesta vida terrena. E nós, portanto, como diz aqui São Paulo, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da mulher livre, que é a Jerusalém do Alto. Se nós somos verdadeiros católicos, nós não podemos estar numa dimensão de uma religião terrena e materialista. E nós tampouco nos podemos render aos desejos da carne ou aos desejos das coisas mundanas, sabendo que Deus está nos dando uma realidade muito maior. Portanto, todos os cristãos que celebram a Páscoa com essa mentalidade mundana e carnal, estão simplesmente profanando a Páscoa. Porque eles não estão sabendo colher os tesouros e os frutos desta redenção que Cristo realizou para nós. E por isso mesmo, quando Jesus distribuiu o pão, Ele mostrou a sua glória, mostrou o milagre, mostrou que Ele era o verdadeiro Deus, mas Ele quis que as pessoas compreendessem muito mais do que isso. Não só que Ele tinha poder, ou que Ele era capaz de nos dar um alimento para esta vida terrena, mas Ele quis mostrar que Ele nos dá um alimento para a vida eterna. Então é assim que nós somos hoje convidados a esta alegria, participando desta liturgia que vai nos conduzir até a Páscoa. E a verdadeira Páscoa de Cristo
também é a nossa Páscoa, porque com ele nós vamos atravessar o Mar Vermelho e vamos chegar do outro lado, onde nós teremos a nossa cidade, onde nós teremos a nossa vida plena, onde nós viveremos na nossa felicidade perfeita na Jerusalém do alto. Essa Jerusalém é nossa mãe. E é essa Jerusalém que hoje se alegra. E ela se alegra com os filhos que serão nascidos dela pelo batismo. Na medida em que ela sabe que Cristo vai fazê-la fecunda através da sua ressurreição. Então, demos graças a Deus por participarmos dessa liturgia e por estarmos inseridos nessas promessas tão grandes, e façamos da nossa vida ocasião de louvor para esse nosso Deus, que através do seu Filho nos deu a libertação perfeita e nos possibilitou a entrada nesta cidade dos santos, onde nós participamos de toda a herança e de todos os bens de Deus na vida eterna. Amém.